Com certeza você já ouviu aquela famosa frase que a soberba precede a ruína. Pois graças à soberba do Alexandre de Moraes, eu acredito que o pior contra ele ainda está prestes a acontecer. Não é nem a Magnitsky. E eu vou te explicar nesse vídeo rapidamente como que o Alexandre de Moraes, através da sua soberba, achou que ele poderia expandir o seu viés autoritário, os seus crimes e a sua perseguição além do território brasileiro. Ele se julgava não apenas o Alexandre de Moraes do Brasil, mas uma espécie de Alexandre o Grande do novo Império Romano tropical. O Genghis Khan das prisões ilegais. E infringiu leis nos Estados Unidos, não só no caso do no Felipe Martins. Uma imagem que está circulando muito na internet é essa daqui, né? STF, aí teve os vistos cancelados, agora veio a lei Magnitsky, né? Alexandre de Moraes, a esposa, Alex e o escritório de advocacia. O caso do Felipe Martins, que é um caso que se tornou simbólico nos Estados Unidos, porque foi usado uma entidade americana para forjar uma prova para prender Felipe Martins, então isso é um crime internacional, mas aparentemente o pior de todos ainda está por vir. É por isso que eu digo, não há outra solução a não ser o fim do Alexandre de Moraes em breve. Olha essa notícia, brasileira naturalizada nos Estados Unidos teve pedido de prisão decretada por Moraes. Então, se ela é uma brasileira naturalizada nos Estados Unidos, ela é uma cidadã americana, que mora lá desde 2012. O nome dela é Flávia Magalhães e ela teve a prisão decretada por Alexandre de Moraes. Agora você vai entender a gravidade disso. Ela mora nos Estados Unidos, na Flórida. Ela postou críticas ao Alexandre de Moraes, ao Lula e ao STF da Flórida, da casa dela, de onde ela mora há mais de 10 anos, ou morava há mais de 10 anos quando as postagens foram feitas. E o Alexandre de Moraes deu por bem de mandar prender essa cidadã americana. Ele emitiu uma ordem de prisão alegando que o passaporte dela era falso. O problema é que o passaporte dela é americano. Ela é uma cidadã americana. E aqui saiu na imprensa americana, no Newsweek. A Suprema Corte Brasileira, o ministro da Suprema Corte Brasileira emitiu um mandado de prisão para Flávia Magalhães, uma cidadã americana naturalizada, residindo na Flórida, por causa de um post na rede social criticando o presidente do Brasil e o judiciário. O post dela não violou nem as leis dos Estados Unidos, nem as regras da plataforma. Ainda assim, o ministro Alexandre de Moraes ordenou sua prisão preventiva para garantir a ordem pública. Isso saiu na imprensa americana. E aqui é ela falando um pouco que o pior para Alexandre de Moraes ainda está por vir. Gente, isso aqui é muito grave. Só para vocês entenderem. Imagine se juízes começassem a mandar emitir ordem de prisão em pessoas de outros países por coisas que eles falaram dentro do território daquele país. Isso é um ato de guerra. Isso escala a crise diplomática além da compreensão do raso e superficial judiciário da Suprema Corte. Mas vamos lá, escuta ela. Todo mundo vai saber e vai saber pela imprensa. E não vai demorar, né, Flávio? Não vai não. Olha, eu sou jornalista, eu sou um bicho curioso. Não vai demorar é o quê? É 1 mês, é 2 meses, é 3? É menos. É menos? Nossa. Mulher, agora quem vai tomar remédio sou eu, pô. Agora você me deixou ansioso aqui. É menos, Didi. É muito feio, é muito grave o que tá acontecendo. É muito grave. Tá, e você vai tomar providência aí, Flavinha? Você vai processar esses caras? Já tá todo mundo sendo processado. Que maravilha. Eu quero ver você milionária, mulher. Eu também. Milionária. Você merece. Esses caras vão ter que pagar pela sacanagem que fizeram com vocês. E eu vou te falar a verdade, eu nem juro por Deus, em nenhum momento passou pela minha cabeça esse tipo de coisa, sabe? Eu só quero que as pessoas saibam a verdade. Eu exijo o meu nome limpo como sempre foi. Eu quero o Cordeiro Magalhães, da minha mãe é o Cordeiro, Magalhães é do meu pai. Eu honro os meus pais, eu honro o sobrenome dos meus pais. Então Alexandre de Moraes determinou a prisão de uma cidadã americana. E aí tem aqui os autos, mas o pior não é isso. O pior é que há provas, agora se preparem, há provas de que ele mandou agentes da Polícia Federal para fiscalizar, para ficar de olho nela durante uma manifestação na Flórida. E não só isso, para sequestrar essa mulher e trazer ela para prender ela no Brasil. Olha a loucura que esse cidadão chegou. Alexandre de Moraes mandando a polícia, isso é um ato de guerra. Qualquer país interpretar isso não apenas como uma invasão à soberania, mas um ato de guerra. Mandar alguém para o seu território para sequestrar um cidadão do seu país
e trazer ele sequestrado de volta para o país de origem da Polícia Federal. E é por isso que o conselheiro de Trump soltou essa aqui, ó. O conselheiro de Trump diz que não vai desistir até Moraes ser preso. Jason Miller, que é um dos braços direito do Trump, escreveu mensagem no X. Eu vou mostrar a mensagem para vocês aqui, ó. O Alexandre de Moraes pertence à prisão. O que ele está fazendo com o presidente Bolsonaro é repugnante. O que ele fez com o Felipe Martins é repreensível. Não vou desistir até que o careca esteja atrás das grades e receba tudo que merece. Então nós temos aí o caso do fraude dos documentos Felipe Martins, a mandado de prisão para uma cidadã americana. Opa, desculpa. O cara tem que estar muito alucinado para mandar prender. E aí, como diz aqui, ó, o Paulo Faria, aqui ele escreve o caso muito bem, né? Do que está acontecendo. O Twitter alertou que Flávia não estava submetida às leis brasileiras por estar fora do território brasileiro. Ignoraram completamente o alerta. Flávia Magalhães foi incluída no inquérito 4781 das fake news e Moraes mandou instaurar de ofício investigação contra Flávia. O Ministério Público confessou isso em documento nos autos. Moraes acusa Flávia de ser foragida da justiça e descumprir ordens judiciais de censura desde 2023, quando, na calada da noite, decretou a prisão da Flávia. Não há no que recebi qualquer citação e intimação válida, mesmo sendo informado que Flávia Magalhães residia nos Estados Unidos e possuía passaporte americano. Ainda teve a cara de pau de afirmar que Flávia estava em local incerto e não sabido, por isso estaria decretando a sua prisão. O endereço de Flávia está em diversas passagens do processo, remetido à Flórida, Estados Unidos, e tudo foi ignorado. É triste um cidadão de notável saber jurídico desconhecer a cooperação internacional prevista no CP, artigo 27, onde se faz isso com carta rogatória. Flávia nunca foi intimada de nada e foi acusada de descumprir reiteradas ordens judiciais. E aí ele descreve exatamente, né, que Flávia foi inserida no sistema chamado Sinterpol, ao que tudo indica Interpol. Não bastava a gama de ilegalidades no caso Felipe Martins, agora as provas da caçada cidadão americana Flávia Magalhães em solo americano. Alexandre de Moraes está querendo começar uma guerra com os Estados Unidos, porque ele mandou prender uma cidadã americana por críticas que ela fez ao Alexandre de Moraes e ao Supremo Tribunal Federal e o Lula. Cara, não tem como esse cara se safar. Ele comprou uma briga que não tem cabimento. E eu quero ver o circo pegar fogo, é só isso que eu sei. Então, pode ter certeza. Ainda tem o caso da Itália, que está sendo esmiuçado e está mostrando mais uma perseguição política. Tem a Espanha. Aos poucos não vai sobrar nenhum país que não vai reconhecer Alexandre de Moraes como ditador. Agora, calma lá, que antes de você ir para o próximo vídeo, eu tenho um recado muito importante. Eu sou parceiro agora da Gazeta do Povo, o jornal de direita, um dos poucos no Brasil que não aceita dinheiro público e defende a liberdade de expressão. Se a gente quer acabar com a extrema imprensa, vamos ajudar a levantar a verdadeira imprensa. Aqui na Gazeta do Povo escreve Nicolas Ferreira, Deltan Dallagnol, Cristina Grema, Marcel Van Hatten, Rodrigo Constantino e as principais mentes do jornalismo sensato que existe no Brasil hoje em dia. Então vamos ajudar. Para você assinar a Gazeta do Povo, olha só, R$ 1,90 por mês, galera. R$ 1,90. Você pode usar esse QR Code que está aqui, ou você pode clicar no link que está aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Para acabar com a extrema imprensa, a gente tem que resgatar a verdadeira. Gazeta do Povo é a verdadeira imprensa. Essa campanha é relâmpago, ela vai durar alguns dias para você assinar por R$ 1,90. Então vamos ajudar, clica aí e as melhores informações, os melhores artigos, sempre falando a verdade. Um abraço. Você sabia que 42,8% da população brasileira reconhece que a maior ameaça para a nossa democracia hoje é o judiciário? E quando se fala judiciário, entenda-se STF, entenda-se Alexandre de Moraes. Como que pode nós chegarmos a um nível tão alarmante de pessoas que reconhecem que a ameaça à nossa democracia, à nossa Constituição, é justamente a instituição criada para protegê-la? Quer que eu te fale uma pergunta? Eu só não entendo por que não é maior esse número. Se nós estamos numa ditadura, por que não é 60%, 70%, 80% das pessoas reconhecendo que o STF, o Alexandre de Moraes, instauraram uma ditadura no nosso país? Porque eles têm uma parceria muito forte com um membro, um braço dessa organização criminosa, que é a extrema imprensa brasileira. O que fazer quando a imprensa, também uma instituição criada para proteger a democracia, para proteger direitos fundamentais e colocar em xeque autoridades do país, se junta a essas autoridades para reforçar o autoritarismo? O que se pode fazer como isso?
Eu já fui vítima dessa extrema imprensa várias vezes, mas teve um caso agora que superou todos os limites, que é este cidadão aqui. Esse verme chamado Guilherme Amado, que hoje está mais para Guilherme Odiado. Este cidadão foi cúmplice na prisão de Felipe Martins. Isso aí você já deve saber. Ele fabricou uma história que ele recebeu, né, dessa pessoa aqui, ó, dessa cidadã, essa pessoa que é a bruxa Letícia Salorenzo. Eu chamo ela de bruxa porque é assim que os membros da censura do TSE do Alexandre de Moraes a chamavam. O apelido dela era bruxa. O objetivo dela era fabricar histórias e passar para jornalistas, para que jornalistas pudessem perseguir amigos e pessoas próximas ao Bolsonaro. Dito isso, Guilherme Amado soltou uma matéria que é a maior vergonha do jornalismo brasileiro, que é essa matéria aqui, que levou à prisão de Felipe Martins. Investigado, Martins teve entrada registrada nos Estados Unidos e depois evaporou. Bom, você já sabe, Felipe Martins nunca saiu do Brasil, nunca pôs o pé nos Estados Unidos nesta data, né, em dezembro de 2022, não estava no avião, conseguiu provar isso por diversos momentos, mas ele foi preso e ficou preso 6 meses por conta dessa matéria. Tá, Gustavo, como é que você pode falar que foi essa matéria? O Alexandre de Moraes disse que não foi por causa dessa matéria, o Fábio Schor disse que não foi por causa dessa matéria, o Gonê disse isso. Ao analisar o pedido, Gonê defendeu a decisão que decretou a prisão de Martins, destacando que o despacho está suficientemente fundamentado e que no momento em que foi proferido o ex-assessor de Bolsonaro não foi encontrado em seu endereço habitual e havia a notícia, olha a notícia aqui, havia a notícia de que teria seguido para os Estados Unidos, ou seja, supostamente ele teria tentado fugir. Aí só que depois, vem a parte curiosa, Alexandre de Moraes, o Gonê, entendeu que o Felipe Martins não tinha ido para os Estados Unidos, que era uma mentira do Guilherme Amado, que é um braço direito ali da ditadura. Ele entendeu, olha, a geolocalização do GPS do celular dele provava isso, a Latam provou isso, ele pedindo iFood no celular dele provou isso, Uber provou isso, vários documentos provaram isso. Aí o que o Gonê teve que acabar fazendo? Tá aqui não, aqui ó. PGR entende que o quadro inicial sofreu modificação, o que permitiria uma reanálise da prisão de Felipe de Martins. O chefe do Ministério Público Federal aponta que o ex-assessor comprovou que não deixou o país em dezembro. Mesmo assim, Alexandre de Moraes manteve ele preso 10 dias numa solitária, sofrendo tortura para que ele inventasse uma denúncia contra Bolsonaro. O objetivo era esse. Era torturar Felipe Martins para que ele inventasse algo contra Bolsonaro. Porque o que o Cid tinha falado não era o bastante. Depois de 6 meses, sem conseguir arrancar nada dele, debaixo de tortura, privação de sensorial, em uma cela solitária por 10 dias e 6 meses preso, eles foram obrigados, porque a situação já tinha passado todos os limites, eles foram obrigados a abandonar essa ideia, porque não tinha como mais, eu ter que ficar só com a denúncia do Cid, na qual ele mesmo foi depois falou que foi pressionado a falar aquilo, que nada do que ele falou era verdade, que o julgamento já era... Você já sabe, eu não preciso te falar isso. Só que eu quero voltar de novo nesse traste aqui. Este cidadão é um verdadeiro traste. Essa pessoa tinha que estar presa. E aqui é ele falando sobre a operação que prendeu o Felipe Martins, que ele sabia que era mentira. Ele sabia que era mentira. Isso nunca pode ser esquecido. Olha ele falando. Olá. A Operação Tempus Veritatis é a maior operação já feita contra o bolsonarismo, pelo menos a cúpula do bolsonarismo no país. 16 militares, aliados importantes do Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro, são alvos dessa operação e, sem dúvida, entra para a história. Porque ela é um divisor de águas na forma como o Estado brasileiro lidou com militares golpistas, pelo menos no período democrático. O que a gente viu acontecer, o que a gente está vendo acontecer nessa manhã, deveria ter acontecido ainda no governo Bolsonaro, quando o general Heleno soltava nota ameaçando tomar medidas imprevisíveis contra o STF, quando o Bolsonaro fazia diversos gestos demonstrando que podia dar um golpe e colocando medo nas instituições brasileiras, ou melhor, tentando colocar medo. Porque a gente chegou até aqui e a gente viu que as instituições resistiram. A gente está contando tudo na... Ele nunca foi de gravar vídeo sobre as coisas, ele gravou esse vídeo, sabe por quê? Porque ele foi um dos articuladores dessas prisões ilegais. Esse traste, isso aqui, cara, é o retrato da imprensa brasileira.
É o retrato da podridão, dos vermes que hoje se apoderaram de uma instituição tão importante para qualquer democracia, que é uma imprensa livre. Mas para você ser livre, você tem que pensar de forma livre. Aqui não. Nós temos uma imprensa sequestrada por pessoas como Guilherme Amado. Guilherme Amado, eu não sei nem onde ele está hoje, mas qualquer que seja, nós vamos descobrir, porque acho que ele está no Metrópolis. Cancele a assinatura do Metrópolis. Não assista, não leia. Onde tiver um traste, um criminoso como Guilherme Amado, não pode ter audiência. Qualquer imprensa que der guarida para um criminoso desse, que agiu de forma criminosa para prender uma pessoa inocente, não merece uma linha lida por qualquer pessoa brasileira. Guilherme Amado, cara, esse cara vai pagar pelo que ele fez. Todas essas pessoas que participaram disso tudo, que destruíram o Brasil, pensando que tudo era válido para salvar a democracia, destruíram a democracia, destruíram a liberdade de expressão, essas pessoas vão pagar. O mundo, o tempo é cíclico. Uma hora você está no poder, outra hora você não está, e todas essas pessoas vão pagar caro para isso. São essas pessoas que nós não daremos anistia.